Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem. E hoje a nossa dica eleita, tá? Ela já está lá no Instagram, mas eu trouxe ela para cá, para o canal, para a gente poder ter acesso a uma explicação didaticamente construída para ajudar um pouquinho mais vocês, tá? Que me acompanham por aqui também. É a respeito do emprego do hífen. Eu vou dividir as regras de emprego do hífen em partes porque elas são consideravelmente extensas, tá? Então, eu vou fazer em partes para a gente manter a ideia do nosso vídeo curto e funcional que explica aí uma sucessão de orientações que ajudam vocês a adequarem a escrita de vocês à norma culta para usar quando necessário, tá bom? Então, vamos ver como que funciona a primeira parte das regras de emprego do hífen? Venham comigo. Para a gente poder começar a entender um novo conhecimento, um objeto de estudo, primeiro a gente precisa saber o que ele é, para depois a gente entender o que ele faz, certo? Então, o que é o hífen? O hífen é um sinal gráfico, tá? E ele é utilizado para três circunstâncias em língua portuguesa. Primeiro, ele forma algumas palavras compostas, tá? Algumas das palavras compostas, eu tenho um item com outro item que se une, dois termos para dar origem a uma terceira, são feitas a partir da união desses termos pelo uso do hífen, tá? Com o uso do hífen. E algumas palavras derivadas por prefixação, o prefixo é unido à palavra primitiva, tá? O prefixo é o termo antecedente, é o que vem antes e se acopla à palavra que já existe, tá? Também é feita a partir do uso do hífen. Também uso o hífen, amores, para ligar os pronomes oblíquos ao verbo. Quando eu tenho pronomes oblíquos, o me, o se, né, o te, quando eu tenho alguns desses pronomes oblíquos pospostos ao verbo, ó, empreste-me, compreendeu-se, vendeu-se, tá? Ou entreguei-te, né? Encontrei-o. Olha só, quando eu tenho o pronome oblíquo posposto ao verbo, eu preciso uni-lo a este verbo, tá? Por meio do hífen. Tudo bem? Além disso, eu também uso o hífen para fazer separação silábica, divisão silábica. Isso lá na alfabetização de vocês foi muito feito, muito utilizado, né? E para que era feito aquilo, né? Qual é o propósito de ensinar o aluno a dividir sílabas? Mostrar para ele que em algum momento, quando ele estiver escrevendo de maneira cursiva, a linha dele vai chegar ao fim. E quando ela chegar ao fim, pode ser que ela tenha um espaço em que não caiba a palavra que você precisa escrever por completo. E aí você vai ter que dividir essa palavra, né? Até um ponto em que uma parte dela fique na linha de cima e a outra parte vá para a linha de baixo. Esse processo de dividir a sílaba certinho a palavra naquele ponto adequado, né, para que fique uma parte dela na linha de cima e outra parte na linha de baixo, e você ocupe todo o espaço que te é disponibilizado, se chama translineação, tá? Então, é usado para dividir sílabas e é usado para translinear, tá? Então, o propósito da divisão silábica é esse. Quando a professora ensinou para você lá na sua alfabetização, ela estava te dando suporte para que você hoje, quando você chegar no finalzinho da sua linha, não deixe aquela lacuna, porque não sabe exatamente onde divide aquela palavra que você tem, para que ela fique uma parte naquela linha e outra parte na outra, e você faça o uso adequado de todo aquele espaço que você tem, tá bom? Para escrever. Então, é para isso que a gente usa o hífen. Agora, vamos a uma outra questão. Vocês vão notar, principalmente aqueles que têm a média de 35, 36 anos para mais, né? Que o emprego do hífen, ele sofreu algumas alterações ao longo do tempo dentro da língua portuguesa. Nós tínhamos palavras que usavam, hoje elas não usam mais, nós temos termos que hoje usam e antigamente isso não era requerido. Por quê? Porque o hífen, o uso do hífen, foi uma parte da língua portuguesa que entrou, né, em transformação, que sofreu algumas alterações com a efetivação da reforma ortográfica que está em vigor. Nós temos uma reforma ortográfica em vigor que começou a ser pensada lá em 1990, né, entre os países de língua portuguesa,
para uma padronização da escrita da língua portuguesa entre esses países, em decorrência das publicações que circulam, né, no nosso perímetro aí de incidência da nossa língua materna, né, e ela começou a ser pensada lá em 1990, caminhou até 2009, que foi quando esse conjunto novo de regras passou a ser ensinado, né, nas unidades escolares de todos os países, e teve aí um perímetro gradual de implementação, que é de 1º de janeiro de 2009 até dezembro de 2015, para se efetivar, porque a partir de 2016, todo e qualquer documento dentro da norma culta escrito em língua portuguesa teria de atender às modificações, né, que a nova reforma ortográfica, né, exigiu daqueles que são usuários de língua portuguesa, sobretudo dentro da variante culta. Tudo bem? Aqui no nosso país, ó, no meio do caminho, lá em 2012, um decreto, que é o decreto 7.875, regulamentou essa reforma para nós, tá? E ela já estava sendo implementada nas escolas, os materiais didáticos começaram a vir todos reformulados, os professores de português já ensinavam para os alunos nesse período as regras que tinham sido modificadas. A partir de 2016, tudo que era do perímetro anterior caiu em desuso e as novas regras passaram efetivamente a serem cobradas e exigidas. Tá bom? Então, vamos ver como que isso funciona em relação ao hífen? Primeira regrinha de uso do hífen, tá? Onde que eu vou usar o hífen? Nas palavras que são derivadas, aquelas que nasceram de outras, tá? Em que a primitiva, ou seja, a palavra base, começa com H. Então, eu tenho uma palavra primitiva com H. Eu vou criar uma palavra derivada por prefixação. A partir dela, eu vou acoplar a ela um prefixo, um termo antes, para criar um novo termo. Vou ter de usar o hífen, tá, amores? Então, eu tenho lá, por exemplo, anti, co, mini, super, sobre, né? Que ao ser somado com a palavra com H, vai exigir o uso do hífen. Olha só, anti-higiênico, co-herdeiro, mini-hotel, super-homem, sobre-humano. Quero que fiquem espertos com uma coisa, tá? Temos prefixos que não vão fazer uso dessa regra, eles são as exceções. Quem são eles? Ó, cuidado com sub e com des quando eles forem unidos a palavras que se iniciam com H. Por quê? Porque eles não vão precisar do hífen e o H ainda vai fazer o quê? Sumir, desaparecer, tá? Então, ó, sub-humano e deshabitar. Olha só, humano tem H, habitar tem H, certo? Caiu o H e se uniu ao prefixo sub ou ao prefixo des de maneira inteiriça, sem a existência do hífen. Tudo bem? Tá? Essa é a primeira regra, com a sua respectiva exceção. Agora, nós vamos para a segunda, tá? Onde mais eu vou usar o hífen? Eu vou usar o hífen também no encontro de vogais iguais. Então, se eu tenho lá um primeiro elemento a ser unido a um segundo elemento, né? Ou para derivar ou para compor um termo, e a letrinha final é vogal e a letrinha inicial do outro termo é vogal também, e são idênticas, é a mesma vogal. Eu vou usar o hífen. Cuidado, porque antes não usava, era escrito inteiriço, tá? Agora usa. Então, vogal final com vogal inicial iguaizinhas, usa-se o hífen. Olha só, micro-ondas, anti-inflamatório. Agora a gente usa o hífen, vogal mais vogal igual, hífen, tá? Tudo bem? Antes não usava. Se você pegar um material que está obsoleto, que é um material aí de um período em que a reforma ortográfica ainda não estava em vigor, você vai encontrar termos assim, ó, tá? Por quê? Porque a reforma anterior que estava em vigor não exigia a aplicação da regra dessa forma. Era assim, ó, escrito inteiriço, ficou assim, escrito com hífen. Vogal mais vogal igual hífen, tá? Só para vocês gravarem aí uma espécie de equaçãozinha que facilita o emprego da regra nas provas que vocês tiverem de resolver e nos processos de escrita, tá? Quero que fiquem atentos. Aqui também tem uma observação. O prefixo co, tá? Quando ele for se juntar a uma palavra cuja vogal inicia a palavra e é a mesma que ele tem, ou seja, quando o co for se unir a uma palavra que também começa com o, ele não vai exigir hífen, ele vai ser escrito de maneira inteiriça. O termo vai ser escrito de maneira inteiriça, tá? Então, ó, coordenar, cooperar,
tá? Prefixo co unido a uma palavra que começa com o também, escreve-se tudo junto. Tudo bem? Fiquem espertos com isso, tá? Agora a gente vai ver onde é que o hífen não é usado, tá? Onde o hífen caiu, tá? O hífen caiu no encontro de vogais diferentes. Como assim? Ó, quando eu tenho um termo que vai se unir a outro, em que a vogal final dele é somada à palavra que inicia também com uma vogal, mas esta vogal é diferente dela, nós vamos escrever tudo junto, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, autoescola, ó, vogal final mais vogal inicial diferente, escreve-se tudo junto. Ó, coautor, vogal final mais vogal inicial diferente, escreve-se tudo junto. Vogal final, infraestrutura, vogal final mais vogal inicial diferente, escreve-se tudo junto, tá? Agora é assim. E como era? Era escrito com hífen. A regra modificou-se por completo, tá? Então, fiquem espertos com isso. Essas são as 3 primeiras regras que eu vou passar para vocês, tá? No nosso próximo vídeo, teremos o restante, tudo bem? E gradativamente vocês vão poder se apropriar de todas. Esse post já está disponível lá no Instagram, tá? Para quem me acompanha lá no Instagram, vocês podem salvar para depois ter uma fonte de consulta lá. Aqui também vocês podem deixar o like de vocês a partir da aprendizagem que tiveram, podem mandar para um amigo, podem salvar para ver depois, podem deixar um comentário com alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer, tá bom? Ok? E se inscrevam no nosso canal, para que vocês possam acompanhar as dicas mais de perto, para que o YouTube entenda que é um conhecimento relevante que há de ajudar vocês de uma forma bastante efetiva e rápida, tá bom? Então, aí em 11 minutinhos e pouco, vocês já tiveram acesso a algumas das regras de uso do hífen, tá? Na sequência, na nossa próxima dica, teremos a parte 2 e acredito que também a parte 3, para ficar aí nessa média de 10, 11 ou 12 minutos de explicação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, espero ter sido didático o suficiente e ter ajudado você a empregar melhor as palavras que necessitam do uso do hífen e as que não necessitam. Fechou? Um beijão!